Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a igreja, sua natureza e sua missão. E hoje o nosso tema é o serviço cristão. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que teremos como base para o nosso estudo de hoje. E é importante orarmos ao nosso bom Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. Vamos fazer isso agora? Convido você para me acompanhar neste momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa todos que nos acompanham nesse momento, nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos então às nossas passagens? São duas passagens no Novo Testamento e uma lá no Antigo Testamento. As duas primeiras estão aqui a primeira delas no livro de Filipenses, no capítulo 2, versos 13 e 14. O texto sagrado nos diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões. E aí vamos agora ao livro de Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, onde nós lemos: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Vamos então agora lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós leremos do verso 8 ao verso 10. Diz o seguinte a palavra de Deus: certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ela ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Como definir o serviço cristão, tema do nosso estudo de hoje? O serviço cristão é um dos 5 pilares ou 5 colunas da igreja. Você pode ver no nosso quadro este esquema dessas colunas, desses pilares. Além desse pilar do serviço cristão, nós temos o pilar da adoração, da comunhão, do ensino e da proclamação, conforme você encontra aí na figura que eu mencionei. Há quem defina o serviço cristão como uma das expressões práticas do amor ágape, que, aliás, o amor ágape não é um sentimento, mas sim a disposição de fazer o que o outro precisa. Qual o objetivo desse serviço, do serviço cristão? Pode-se dizer que esse serviço é uma forma de seguir o exemplo de Jesus quanto a atender as pessoas e a igreja de forma altruísta e desinteressada. O objetivo desse serviço é o crescimento do reino de Deus, aquele reino que aparece na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: venha a nós o teu reino. Será que ele precisa realmente de algum serviço nosso? Deus conta com a nossa instrumentalidade e, como nosso Criador, Ele espera que tenhamos vida e vida abundante. Mas como vida abundante? O interessante é que, quando se fala em serviço cristão, tende-se a pensar apenas no sentido do cristão realizar o serviço ou um serviço para alguém ou para a igreja. Mas, por incrível que pareça, esse serviço também flui em direção inversa. Fato esse que nem todos notam. Essa direção significa trazer bênçãos para a pessoa e também significa aumentar sua habilidade de se comunicar com Deus e ter a sua fé fortalecida. Isso traz
vida abundante. Em nossa vida, estamos cercados de oportunidades para o serviço cristão. Mas por que nós teríamos que nos envolver em serviço cristão? Um ponto a destacar é que há uma tendência natural das pessoas a acharem que primeiro devem se preocupar em resolver seus problemas pessoais. Um desdobramento disso, de só se pensar na solução dos problemas pessoais, é que muitos se interessam em aprender a ter fé apenas para pedir algo para si mesmo e então usá-la para realizar o serviço cristão. Só depois de receber alguma coisa, pensar em realizá-la no serviço cristão. Mas o que acontece é que envolver-se no serviço fortalece a fé e nos aproxima de Deus, e isso nos ajuda a resolvermos os nossos problemas. Usualmente, para a pessoa realizar um serviço cristão genuíno, ela vai precisar se comunicar com Deus sobre o serviço, e para isso precisará ter fé e adotar a prática da oração, que é exatamente se comunicar com Deus. Ouvir Deus e responder é crucial para alguém se relacionar com Ele e, a partir disso, desenvolver-se no serviço cristão e ser uma pessoa vitoriosa. Vale notar que a fé não se aplica apenas a grandes crises que a pessoa, às vezes, nós enfrentamos na vida, mas se aplica também ao nosso cotidiano, incluindo nossos medos, nossas ansiedades, nossas esperanças, nossos sonhos e os problemas que temos que enfrentar. Para que a nossa fé possa se desenvolver, ela precisa ser exercitada. Mas será que ela precisa se desenvolver apenas para recebermos coisas? Tentaremos mostrar nesse estudo que fé e serviço na obra do Senhor podem nos ajudar não apenas a receber algo, mas se aplicam também para nos capacitar para o serviço cristão. No próximo quadro, vemos a questão do compromisso com o serviço. Vivemos em uma cultura que muitas vezes tem medo de compromissos. Da mesma maneira que há pessoas que decidem morar juntas por um tempo, ao invés de se casarem, muitos cristãos perguntam por que têm que se juntar a uma igreja de forma permanente, ao invés de ir lá apenas por um tempo. Como devo me associar a uma igreja? De forma eventual ou comprometida? Participo ou não sistematicamente de suas atividades e projetos? O que eu devo fazer? Essa é a pergunta que temos em mente. Há crentes que aceitam Jesus como Salvador, mas não se envolvem na igreja. Alguns se associam a ela e até começam a participar de suas atividades extracultos, como, por exemplo, a ação social, mas, por algum motivo, acabam se afastando. Às vezes, contribuem com dízimos e ofertas, mas não se envolvem pessoalmente. Seja porque não têm interesse ou porque entram em conflito com alguém ou se aborrecem com alguma coisa. Ficam reticentes quando o assunto é se envolver de forma comprometida com a igreja. Muitos não querem maiores compromissos porque desejam manter-se livres nos fins de semana, para poder ter o seu lazer ou fazer alguma outra coisa. Ou seja, não querem compromissos. Diante disso tudo, há quem pergunte por que muitos crentes não se associam a uma igreja, ou até se associam a ela, mas são frios, não participam, se afastam ou se sentem inibidos. Destacamos aqui algumas respostas para um possível debate em grupo e responder essas questões. Alguns não assumem compromisso com uma igreja porque talvez sejam cristãos, mas nunca tomaram uma decisão pessoal de se tornarem crentes em Jesus, aceitando-o como Salvador e Senhor. Ou então são crentes, mas não são doutrinados, têm prioridades erradas ou têm pouco espaço para as coisas de Deus. Ou não conhecem seus dons do Espírito Santo, ou até os conhecem, mas os mantêm inibidos, guardados dentro da gaveta.
Além dessas possíveis causas, há cristãos que não se alimentam espiritualmente, ou então possuem problemas que costumam consumir quase todas as suas energias emocionais e, digamos, espirituais. Todos esses fatores alimentam a tendência atual de muitos cristãos não se interessarem pela igreja, em se engajarem no serviço ou em algumas atividades da igreja. Podem até ir de vez em quando, mas não se envolvem. No próximo quadro, uma pergunta: quais são os desafios desse serviço cristão sobre o qual nós estamos falando? Destacamos aqui 3 desafios que costumam surgir quanto ao serviço cristão. O primeiro desafio são, podemos dizer, desafios individuais. Nem sempre a pessoa consegue conciliar a vida pessoal e a sua vida profissional. Encontrar tempo ou um equilíbrio entre as responsabilidades, as demandas do trabalho, da família e do serviço voluntário na igreja costuma ser um bom desafio. A sobrecarga de qualquer trabalho pode levar ao esgotamento físico e emocional da pessoa, a ponto dela não conseguir abrir espaço para as atividades da igreja. Muitas vezes o cristão se sente desanimado diante de resultados lentos ou situações complexas que acontecem na sua igreja, especialmente se passa a se envolver em serviços sem estar alinhado com o Deus que deve orientar e deve estabelecer quais são esses serviços. Muitos crentes desanimam do serviço cristão ao levarem em conta julgamentos e críticas negativas que recebem de alguém. Se a pessoa estiver sem comunhão com Deus, acabará desanimando. Será preciso sempre orar, pedindo ajuda e orientação ao Senhor. A fé pode ser desafiada em momentos de sofrimento ou diante de situações adversas que até pareçam injustas, e a pessoa acaba desanimando. Segundo desafio quanto ao serviço cristão são desafios referentes ao ambiente, digamos assim. Muitas vezes os projetos de serviço cristão enfrentam falta de recursos financeiros, recursos materiais ou falta de recursos humanos, e isso poderá desanimar a pessoa. A comunidade onde a igreja está atuando poderá também ser resistente às formas como certo projeto está sendo realizado ou pode ser resistente às mudanças que estão sendo propostas. Poderá ocorrer desentendimentos dentro do grupo, aquele grupo que está engajado no serviço ou no projeto, especialmente se o Espírito Santo não estiver plenamente envolvido naquele projeto. O terceiro desafio tem a ver com desafios espirituais. Usualmente, os problemas listados anteriormente têm a ver com desafios de ordem espiritual. Isso acaba contribuindo para comportamentos tais como orgulho, onde a tentação de buscar reconhecimento ou de se sentir superior aos outros acaba prevalecendo. Pode acontecer a impaciência, a expectativa de resultados rápidos que poderão acontecer, que deveriam acontecer segundo a pessoa, acaba sendo um motivo de frustração. O desânimo, diante de desafios e obstáculos, poderá surgir a sensação de que aquele esforço, aquele empenho está sendo em vão. Distanciamento de Deus. A pessoa fica tão envolvida no serviço cristão que esquece de se alimentar espiritualmente e gradualmente acaba se afastando do Senhor. Lembrar sempre que se o serviço é de Deus, é Ele quem realiza o serviço através de você. Por isso é importante estar conectado ao Senhor para entender o que Ele quer que seja feito. No próximo quadro, temos uma pergunta: como o serviço cristão se conecta com a fé bíblica? Um ponto bem interessante é que o tema do serviço tem uma forte conexão com a questão da fé individual do cristão. Isso pode ser visto quando examinamos o episódio relatado em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 37. Nós lemos só os primeiros, lemos apenas o 8 ao 10, mas eu recomendo você ler todo esse trecho do 8 ao 37, que conta toda a história
que nós vamos usar como base para essa nossa reflexão. O que nos conta essa narrativa bíblica sobre serviço a Deus? A mulher sunamita do texto, aquela mulher que nós lemos, ela era uma mulher que servia ao Senhor. Ela recebe uma grande bênção, mas tempos depois enfrenta uma grande tragédia. Ela não podia ter filhos e isso era visto como uma maldição naquela época. Mesmo assim, ela servia a Deus. Ela era uma mulher de posses e, junto com seu marido, decidira servir ao Senhor, hospedando o profeta Eliseu, construindo um quarto para ele no terraço de sua casa. Isso se dava porque aquele homem de Deus passava de forma itinerante, ele era um profeta, ele passava de cidade em cidade nessa missão que ele possuía de profecia, de profeta. E ele então, quando passava naquela cidade, ele se hospedava na casa daquela senhora. A bênção é que após servir ao Senhor voluntariamente durante alguns anos, Deus vai conceder um filho àquela mulher, mesmo ela sendo estéril e o seu marido sendo já idoso. Poucos anos depois, porém, a bênção se transforma em uma grande perda, aparentemente irreparável, com a morte inesperada do filho. O relato bíblico, aquele que você vai ler depois, até o verso 37, diz que, em resposta à fé demonstrada por aquela mulher, Deus trouxe de volta a vida do menino pela ação do profeta Eliseu. O que Deus estaria tentando ensinar a ela e a nós sobre fé e serviço? Baseados nesse relato bíblico, destacamos no próximo quadro 3 aspectos sobre o mecanismo e o uso da fé no contexto do serviço. Vamos lá? O primeiro aspecto é que nossas vulnerabilidades podem ser uma forma de crescimento. O que é ser vulnerável e em que essa mulher era vulnerável? Ela era uma pessoa proeminente, possuía recursos, mas não podia ter filhos e seu marido era avançado em idade. Sendo estéril, ela era motivo de discriminação e rejeição naquela sociedade lá do Antigo Testamento. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Além disso, seu marido era idoso e em breve ela ficaria sozinha e desamparada quando ele morresse. Na cultura da época, ela teria grande dificuldade de sobreviver sendo uma viúva sem filhos. Ela não tinha controle sobre essa situação e, por isso, pode-se dizer que ela era vulnerável. Muitas vezes, Deus usa nossas vulnerabilidades para exercitarmos e desenvolvermos a nossa fé. Deus vai nos testar em áreas da vida onde nossa fé precisa ser usada, nas áreas onde somos mais sensíveis e mais vulneráveis. O motivo é que nessas áreas, exatamente nessas áreas, é onde haverá mais oportunidades para a nossa fé se desenvolver. Quanto mais nós nos tornarmos vulneráveis, mais haverá oportunidades para exercitarmos a nossa fé. O segundo aspecto do mecanismo da fé é que fé viva é demonstrada pelo serviço. A fé daquela mulher sunamita começou bem antes do drama da morte do seu filho, o que contribuiu para formar a base da fé que aquela mulher possuía. Foi o interesse e o cuidado que ela demonstrava com as coisas de Deus, preocupando-se em hospedar o profeta Eliseu durante suas viagens. Observe que a disposição dela para o serviço, baseada em sua fé no Deus que enviava o profeta, abriu espaço para que esse Deus desse abrigo ao profeta através dela, o que abriu espaço, por sua vez, para que ela fosse abençoada. Isso também acontece conosco. Nossa disposição para o serviço ensejará desenvolvermos nossa fé e, com isso, sermos abençoados.
Terceiro aspecto, a fé bíblica prática se aplica a todas as circunstâncias. Note que a perda dramática do filho daquela mulher sunamita teve um final feliz, porque ela havia decidido se envolver na obra do Senhor muito antes da morte do seu filho. Seu engajamento lhe permitiu se comunicar com Deus e, com isso, ser abençoada grandemente através do profeta Eliseu. Viver pela fé significa colocar todas as nossas questões nas mãos de Deus e não apenas as crises. Quando se engajou no serviço, ela não estava em crise, ela simplesmente estava vivendo a sua vida e viu na viagem itinerante daquele profeta uma oportunidade para servir ao Senhor. Deus deve ser percebido por nós como o Senhor de nossas vidas, mas isso deve acontecer o tempo todo. Poderemos não ter soluções imediatas em uma crise, como teve a sunamita, mas poderemos encontrar conforto, orientação e segurança nas mãos do Senhor. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Que tipo de serviço Deus espera de cada um de nós? O que Ele espera de você? O que Ele espera de mim? A igreja é um universo de oportunidades e há vários serviços a serem realizados ou desenvolvidos. Deus espera que nós nos engajemos em pelo menos um deles. Como saber qual é esse serviço? Eles deverão ser, certamente, em primeiro lugar, compatíveis com nossa natureza, da mesma forma que os frutos de uma árvore são compatíveis com ela. Não vemos um limoeiro dar laranjas no lugar de limões. Limoeiro dá limão e laranjeira dá laranja, certo? Segundo lugar, nosso serviço deverá ser compatível com alguns dos nossos dons espirituais, porque os dons do Espírito Santo nos são concedidos exatamente para o serviço que Deus espera que nós venhamos a fazer. Terceiro ponto referente a nós nos envolvermos no serviço é que dons do Espírito Santo são permanentes e abundantes. Permanente significa que o que é realizado por Deus através de nós não se perde, e o que fica costuma ser abundante. Paulo diz lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas. Fazer de todo o coração significa fazermos um serviço bem feito, quando nós gostamos do que fazemos, e mais bem feito ainda se nós formos apaixonados pelo serviço. Fazer de coração e fazer de coração é fazer bem aquilo pelo qual nós somos apaixonados. Você conhece quais são os seus dons do Espírito Santo? Alguns autores propõem testes para poder identificar qual é o seu dom dominante e quais são os dons recessivos. Há oportunidades diferentes, há dons diferentes, cada crente é diferente. Os dons não são apenas os que nós listamos nesse quadro final da nossa apresentação. Vale observar que é importante você identificar os dons. Lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, e em Efésios 4, do verso 11 a 13, existem uma lista genérica de dons espirituais. Há autores que propõem haver cerca de 30 dons. O que você vê aqui nesse quadro é apenas uma possível classificação de grupos, de agrupamentos desses dons. Por exemplo, a proclamação são dons, os dons da proclamação têm a ver com profetas, apóstolos, evangelistas e pastores. Os dons referentes à instrução têm a ver com o dom do ensino, da exortação, da sabedoria e da ciência. Os dons englobados aqui como beneficência têm a ver com o ministério, dons do que reparte misericórdia e socorros. O bloco dos dons da percepção espiritual tem a ver com fé e discernimento de espíritos.
os dons da administração, presidência e governo são agrupadas nesse título de administração. Alívio físico é outro bloco, refere-se a curas e operações de milagres. E também há os dons referentes à variedade e interpretação de línguas. E, finalmente, nessa classificação simples que nós estamos trazendo, os dons pessoais são os dons da profecia, que significa a proclamação da palavra de Deus, os dons do ministério, do ensino, da exortação, da contribuição, o dom de presidir e o dom de exercer misericórdia. Em termos de dons do Espírito Santo, use os dons que o Espírito lhe deu e tente descobrir onde você pode usá-los no serviço. Minha expectativa é que essa classificação geral possa ajudá-lo caso o tema ainda lhe seja desconhecido. É quase certo que sua igreja precise de você e você precise dela. Conhecendo ou não os seus dons, procure identificar as oportunidades que Deus lhe oferece e procure assumir um compromisso com o serviço cristão em sua igreja, mesmo que pareça ser algo pequeno. Lembre-se que Deus realiza grandes coisas através de coisas aparentemente pequenas. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado o nosso estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link do estudo para eles também. No próximo quadro, você vê a sequência de estudos que estamos desenvolvendo sobre esse tema, a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!